Fazendo aí, Guga? Tudo bom, Noblar? Tô aqui, estão me vendo? Tô aqui, ó, direto do Na Congresso Praça dos Nacional Três atrás de mim. Praça dos Poderes. Três Poderes. Na verdade, eu tô no estacionamento do Supremo, né? Para ser bem exato. Na minha frente está o Supremo e atrás de mim tá a entrada da Câmara dos Deputados. Essa primeira entrada da Câmara, do outro lado é do Senado. E eu tô aqui porque, ó, era para ter recesso, era para estar tranquilão. Mas o que que aconteceu? A turma do PL, do Partido Liberal, do partido do Bolsonaro, resolveu voltar, retornar a Brasília, mesmo no meio do recesso, no início do recesso, para boicotar o recesso, para fazer uma pressão pela anistia. Então, hoje estão chegando aqui em Brasília, ao todo, 48 deputados do Partido Liberal. Nicolas Ferreira, por exemplo, é um deles. E vieram para fazer barulho. Jair Renan está aqui, o filho do Bolsonaro. O Bilinski, Paulo Bilinski, estão todos aqui reunidos para tentar criar uma estratégia de como pressionar a Câmara para aprovar a anistia. E parte deles, ou a maioria deles, quer, inclusive, o fim do recesso. Eles querem acabar com o recesso para que se vote a anistia. Eles sabem que não vai acontecer isso. O Hugo Mota não está cedendo a essa pressão. Ele não vai terminar com o recesso da turma, mas também não vai adiantar aqui os pauzinhos para, por exemplo, mexer com o mandato do Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe, né, está lá nos Estados Unidos, não quer voltar, poderia perder o mandato por isso. Acabou aquele período que ele pediu de licença. A partir de agora vão começar a contar as faltas e, pelo jeito, a estratégia vai ser deixar ele cabular, perder demais, faltar demais, até ser mandado, até perder o mandato, porque aí ele nem seria cassado dessa maneira, ele só perderia o mandato e poderia até concorrer numa próxima eleição. Então, o Hugo Mota, como sempre, jogando dos dois lados, mas aqui hoje acontece, neste momento, essa reunião do PL com o Jair Bolsonaro presente, o que impediu, inclusive, a participação do Eduardo, que participaria online lá dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, mas como ele não pode conversar com o pai, já que os dois são investigados, e uma das restrições ao Bolsonaro é não falar com os investigados, com o filho dele também. O Bolsonaro participando da reunião, o Dudu acabou impedindo. Mas o Jair Renan veio, tá aqui, o Jair Renan, Pois, tá a turma pois toda do é, PL, tá a turma toda. o Jair está perdendo a praia lá em Camboriú. Não deve estar nada satisfeito. Agora, isso aí é mais um factoide, porque realmente ele não vai suspender o recesso do Congresso, não vai ter anistia e, e outra coisa, não se faz. Hoje em dia é tudo muito improvisado. Antigamente ensinavam os sábios do PSD, que era o partido criado pelo Getúlio ainda na época. Os sábios diziam o seguinte: olha, em reunião, olha, a gente só faz reunião quando já está tudo combinado. Entendeu? A reunião serve apenas para consagrar o que a gente antes, na base dos cochichos, dos pequenos encontros, das trocas de informações, a gente acerta. Agora, fazer uma reunião com 48 pessoas, ou menos, não importa, para poder achar que vai sair dali uma coisa séria, densa, não funciona. Isso é um puro factoide. Claro, claro. Agora, o Bolsonaro chegou aí depois que o ministro Alexandre de Moraes renovou a proibição, não é a proibição dele dar entrevistas, a questão é o seguinte: ele não pode usar as redes sociais. Aí o que é que ele pensava fazer? Alguém, como sempre, tem um gênio da raça em torno do Bolsonaro. Ou então é ele próprio que tem essas ideias fantásticas. Então deve ter pensado, bom, estou proibido aqui de usar as redes sociais, tá legal. Mas se eu dou uma entrevista, a entrevista é reproduzida pelos meus seguidores nas redes sociais, aí Pronto. são eles que estão reproduzindo. E a gente dá uma bela driblada nessa decisão do Alexandre de Moraes, que me impede de falar nas redes sociais ou de ter acesso a elas. Só que Alexandre de Moraes não é bobo nem nada. Ele entendeu essa jogada hoje e disse: olha, não pode. Aliás, pode até dar entrevista, mas se elas saírem nas redes sociais, forem reproduzidas nas redes sociais, quem vai responder por isso é o senhor. Aí Bolsonaro
que não rasga dinheiro, não rasga dinheiro no sentido de que também não é de se suicidar. Aí o Bolsonaro aproveitou para se vitimizar. Opa, estou aqui nessa reunião com meus colegas de partido, estou dentro do meu horário, porque daqui a pouco eu vou ter que correr para casa, Claro. porque eu também tenho que estar em casa de É até 7 da 19, se eu não me noite, engano. né? É. Até 19 horas ele tem que estar em casa, em casa. Só sai no dia seguinte, às 7 da manhã, se quiser sair a partir das 7 da manhã. Então ele disse, bom, eu vou lá, rezo o Pai Nosso, porque eles rezaram o Pai Nosso, aí na reunião do PL, e fico ali, de boca Mas olha, fechada, porque senão se você preso, mas eu reproduzir. estou na dúvida. O Sóstenes Cavalcante, líder do PL, um pouco antes das 16 horas, uma hora atrás, uma hora e meia, uma hora e vinte atrás, ele disse durante a reunião do PL que o Bolsonaro ia falar. Eu fiquei na dúvida agora, será que ele vai cometer esse suicídio de ir lá e falar e dizer, olha, eu fiz uma coletiva com os deputados, que eles tenham, foram... Ele corre o risco de alguém pôr nas redes sociais. E se alguém puser nas redes sociais, pelo menos é o que estava valendo Não, eu até o sei disso, início eu também desse entendi nosso isso. programa, ele vai pagar o preço por isso. Mas E ele, não, apesar desse alerta, né, do Alexandre de Moraes de que ele vai ser preso se ele insistir, mas o Sóstenes falou isso há pouco, né? Ele oh, cancelou a entrevista com o Metrópolis hoje, que seria a 1 da tarde. Bolsonaro não conversou com o Metrópolis, usou essa cascata. Se eu falar, eu posso ser preso, quero garantias de que não serei preso, não tenho garantias. Agora o Sóstenes vai e diz, ele vai falar. Então eu tô na dúvida. vamos deixar a Veremos. Alice. Acabou a coletiva já? A Alice está dizendo. Acabou a Aí não teve coletiva, ele não falou Bolsonaro. nada. Ele Quem não falou falou, nada. Alice, se você tiver algum. Quem foi Será que que a gente tem aí a coletiva? Se tiver, vamos jogar. Eu queria ver essa coletiva aí. Agora, Não, mas a o... coletiva foi uma coisa quase que interminável, se arrastou foi. por um tempão, O todos Nicolas falou falaram. também, né? Deve ter sido Não sei, irritante. não sei se ele falou, eu sei que Eu ouvi a voz dele, eu acho. o que importava ali era Bolsonaro. Vai desafiar ou não a ordem do senhor Do Alexandre de Xandão. Moraes? Pelo que nos diz Alice nesse Mas momento. Alice, ele apareceu lá, pelo menos ficou do lado da turma enquanto a turma falava, ou ele nem apareceu do lado dos deputados durante a coletiva? Ele simplesmente foi embora. Ou por Ó, mais de 30 minutos de coletiva e ele não apareceu. Então os deputados Claro, falaram. claro, Não, porque claro. ele quer não aparecer e não falar é muita covardia, né? E aí é melhor simplesmente não aparecer. Porque se ele aparece e ainda ficar caladinho, é muito. Toma aí, toma aí. Aquele que desafiava o Xandão, que subia no trio elétrico, falava que ele ia catar a ordem do Xandão, tá agora ali, ó, caladinho, do lado dos outros. Então, talvez seja menos traumático ele simplesmente não aparecer. Ele não apareceu. Ele só rezou com a turma Ele mesmo. rezou. Rezar, ele não está Rezar, ele é proibido de bom em rezar. rezar, viu? Esse entende de Agora, reza. veja uma coisa. Eu soube que você de manhã bateu lá na porta de Bolsonaro, quer dizer, bateu na porta é o modo de dizer. Mas bati na Mas, porta, eu toquei a campainha. tocou a campainha, como é que foi Claro essa que coisa? toquei. Só que. E aí, apareceu quem? Não, Não me di. apareceu a segurança. Não, tô zoando. Também não é zoeira, apareceu de fato. Mas eu fui para o condomínio do Jair Bolsonaro, entrei, fiquei em frente à casa dele e tentei, claro, contato. Fiz um. Teve um momento que chegou o cara do gás, estava passando que vende gás, eu aproveitei para sugeri-lo, Para entregar o oferecer botijão. gás. Oferece, Ah, vai que tá faltando. Foi uma das maneiras de tentar contato. E aí teve esse momento. Eles viram, né? Alguém mas da o janela. Bolsonaro, O mas Bolsonaro o não tava. Bolsonaro não Ele saiu apareceu, não, né? cedo. Eu acho que ele não tava. Porque só tinha um Fusca branco. Você foi que acordou tarde. Não, não acordei tarde, porque Não, eu só sim, podia. Não, sim. não acordei Se tarde. ele pode Não sair, acordei se sete ele da pode manhã. sair a partir das 7 da manhã, Meu você devia amigo. estar Mas eu tava lá às fazendo uma 10 para as live. 7. Uma live Às para um 10 para as canal que 7. só podia. Eu só podia estar com a equipe fazendo ao vivo um link a partir de determinado horário. Infelizmente, eu
maratonar e chegar cedão. Ah, entendi, entendi. Pois é. Então, a partir do momento que eu Mas aí tinha depois como você foi. transmitir, Mas ele depois lhe já. botaram para fora do condomínio também, Depois foi chegou isso? segurança, chegaram e falaram: ó, só pode ficar na casa que foi convidado. Eu falei: claro que não, né? A gente não, quando entra num condomínio, não está obrigado a ficar numa única casa. Mas como também já tinha feito tudo que eu precisava, e o Entendi. segurança era gente boa, eu fui lá e falei pro segurança: então eu vou tocar na casa do Bolsonaro e vou ver se ele me permite entrar, porque se ele permite, aí tá tudo bem. Ele aí tá tudo bem. O Guga, e como é que vai ficar essa história do mandato do Eduardo Bolsonaro? Porque o mandato ele terminou ontem ou hoje. Aí A tem umas dúvidas. licença. É a licença, quer dizer, na verdade, o mandato não, a licença. Como ele se licenciou e o regimento interno da Câmara diz, olha, você pode se licenciar por até 120 dias. Mas se você não voltar depois dos 120 dias, você perde o mandato, porque você já acumula faltas suficientes para perder o mandato. Na E falta aí, começa a contar agora, esse que é o problema. mas, mas conta quantos dias de falta a partir de hoje? Aí ele vai ter um ano, vai ter até o fim do ano enrolando, se quiser. Então, essa é a estratégia, fazer que nem fizeram com o Brazão, o que é o acusado de mandar matar a Marielle. Está preso por isso. Eles passaram, aprovaram a cassação do Brazão lá no Conselho de Ética, mas não referendaram isso no plenário. Ele não foi cassado. E aí eles deixaram rolar. Deixa rolar falta. Até que tem um limite. E aí, Qual, depois de um determinado número de faltas, que é. Eu não vou ter o número exato na cabeça, mas contando que só tem 2 dias de votação, com o calendário, com a maneira como é feito, ele vai conseguir ainda postergar isso até mas se dezembro, até até o fim do dezembro, ano. tudo isso, O PL calcula que ele pode faltar até pode o quanto quê, tempo, Alice? Alice? 44 vezes. O que é isso? É o que 44, vai dar o quer fim dizer, do ele ano. poderá faltar, peraí, só um minutinho, pelos cálculos do PL, é porque a gente fica conversando com a Alice, mas as pessoas não estão quarenta e ouvindo a quatro Alice. vezes ele pode faltar. 44, Faltar só a que você só tem duas 44 faltas. sessões, a 44 sessões, É isso. é isso, a É, partir de agora. é, Então, se ele faltar as próximas 44 sessões, ele perde o mandato, é isso. é isso. O que vai dar muito tempo, porque são 2 sessões por semana. Você tem, portanto, 8 por mês. 8 por mês são 5 meses. Exatamente o que eu estava falando, 5 meses dá dezembro. Por isso que eu falei dezembro. Então é isso. Ele vai enrolar. E aí, Rapaz, mas enrolando. as coisas nunca são como são, né? Quer dizer, se escreve uma coisa, mas na verdade se dá um jeito, se empurra de barriga, se arranja uma desculpa, e aí se vai além. É como essa coisa que você pensar que, não, o salário de deputado é 40 e tantos mil reais por mês. Aí você diz, ah, tá, 44. Sim, mas 44, mas tem auxílio paletó, tem auxílio domicílio, tem auxílio disso, daquilo, outro, tem não sei mais quanto verba de gabinete. Aí chega a uma extraordinária quantia. Então, nada é como parece, ou nada é como está escrito. Claro que E não. assim, e assim vai. Agora, vamos conversar, começar a conversar agora com o Claro. nosso convidado de hoje.